começar com a filosofia jurídica, o conceito de justiça. Conceito de justiça, meus caros. Eu coloquei aqui no quadro o conceito de justiça, desdobrando no item 1.1, sentido lato de justiça como valor universal. Existem duas grandes formas da gente falar de justiça. A gente pode falar de justiça como um valor universal, como algo muitas vezes imutável ou pretensamente imutável. E a gente pode falar de justiça como uma construção social, um dado cultural e que, portanto, é objeto de consenso. A primeira forma de conceber a justiça como um valor universal tende a extrair essa ideia de justiça ou da religião ou da razão, né, do pensamento racional. Vejam que isso se aproxima muito da divisão clássica entre direito natural e direito positivo. Os teóricos do direito natural compreendem o direito, o seu objeto, como algo imutável, como algo inato. Da mesma forma, quem concebe a justiça como um valor universal, a compreende como algo, um valor inato, imutável, que pode ser extraído ou de alguma vontade divina ou da própria razão, que também tem um fundo divino para esses teóricos, a razão. Vejamos com carinho isso. A origem de tudo isso está certamente na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, existia a deusa grega Dike, que, uma vez conquistada a Grécia por Roma, deu lugar à deusa romana Justitia, que é, no final das contas, a palavra que dá origem à justiça, vem de Justitia, essa deusa romana que é cega, né? É uma deusa cega. Então, nessa filosofia clássica, a justiça está ligada a um valor, digamos assim, e aí eu não faço nenhuma média aqui, mas um valor, a um cenário, digamos, bastante divino. Não divino cristão, obviamente, mas divino. A justiça tem um quê divino na antiguidade clássica, mas não cristão, certo? Porque ainda não havia cristianismo nesse momento inicial do qual estamos falando aqui. O cristianismo vem a ser uma religião oficial romana posteriormente e se desenvolve no Império Romano do Oriente, em Bizâncio. Mas é importante a gente deixar claro aqui, a justiça nasce na antiguidade clássica, inicialmente na Grécia, depois em Roma, como um valor divino, e esse valor divino não se diferenciava, aqui é um detalhe muito importante, não se diferenciava da política, não se diferenciava da moral. Então, a justiça que dizia, no final das contas, era um valor que ditava o comportamento correto, estava imbrincada ali com a política e com a moral. Não havia uma divisão, não havia o direito ou a justiça como um objeto de conhecimento diverso da moral. Se vocês lerem o conceito de justiça de Platão, citando Sócrates, na verdade, você vai ver o conceito de justiça, que é uma passagem de Sócrates, mas lida e explicada por Platão, você vai ver que é uma discussão enorme de Sócrates com outras pessoas em Atenas sobre o que seria a justiça. Essa discussão não é uma discussão técnica, é uma discussão que mistura a justiça com a política e com a moral. É saber se é fazer o certo, mas se é fazer o certo só para si ou fazer o certo para todas as pessoas, se existe uma lei injusta ou não. Sócrates ficava divagando sobre esses grandes temas que eram e são ainda muito importantes. Então havia essa vinculação a um aspecto divino e, ao mesmo tempo, havia essa ideia da justiça como algo que se misturava com a ética, com a moral, com a política. Lembrando, ética e moral na antiguidade clássica são a mesma coisa. São simplesmente duas palavras diversas, uma de origem latina, outra de origem grega, para significar a mesma coisa, ética e moral. Então, direito, ética, moral, justiça, política, tudo estava reunido no mesmo balaio. E na filosofia clássica, eu acrescento, o direito tem uma noção de retidão e de equilíbrio. Isso se desenvolve a partir dos gregos e depois dos romanos. Direito igual a retidão. Por isso, direito é de rectum. Né? É algo reto, é algo plano, é algo seguro, é algo esperado, é algo previsível. Né? Retidão e equilíbrio, é aí que reside o direito.
Quais são os principais pensadores desse momento de uma antiguidade clássica, né, de uma filosofia clássica? Vamos lá. Comecemos com os pré-socráticos, né? Sócrates é o pai da filosofia, é aquele que desenvolve a maiêutica, que é um método de desconstrução dos valores e das opiniões a partir de questionamentos repetitivos. Sócrates se valia da lógica, ainda que não houvesse uma lógica tão bem formulada, já que Aristóteles que vai desenvolver melhor isso, mas Sócrates ele questiona tudo e todos. Era uma pessoa muito chata, Sócrates. Antes dele havia os pré-socráticos. Os pré-socráticos tinham uma noção um pouco mais arcaica e menos metodologicamente estabelecida, mas eles se debruçavam sobre questões muito interessantes, como a relatividade das percepções humanas, inclusive no que diz respeito ao conceito de justiça. É importante notar que os pré-socráticos tinham uma visão cosmológica, eles que inauguram isso, e que no final das contas essa visão cosmológica vai acabar sendo aplicada em toda a antiguidade clássica. O que é essa ideia de cosmologia? Significa o seguinte: basta imaginar a seguinte situação para você tentar se ambientar na antiguidade. Imagine que você é um grego no ano 500 a.C. ou 1000 a.C. Você está ali em Atenas e você vê um vulcão entrando em erupção, ou qualquer outra área ali da região, e vê um vulcão entrando em erupção. Você vê o ciclo das estações do ano. Você vê as fases lunares. Como é que as pessoas observavam isso na Antiguidade Clássica sem ainda ter conhecimentos científicos? Eles observavam o mundo como algo harmonioso, como algo regido por um divino, por deuses, né? Mas harmonioso. Então havia uma ideia de equilíbrio, retidão na vida. Percebam que os primeiros deuses têm uma relação direta com a fertilidade, com a agricultura, são coisas cíclicas, e os gregos perceberam isso. Então perceberam que no ciclo das águas, dos vulcões, dos ventos, das chuvas, das estações do ano, nos ciclos, até mesmo nos ciclos menstruais, eles observavam o equilíbrio. E no equilíbrio foi que se ancorou essa cosmologia, essa ideia de observar o mundo como algo divino, harmônico e sagrado, né? Divino no sentido de sagrado, e que, portanto, era um espelho, uma referência para qualquer coisa. O que significa isso? Vamos lá. Para o estoicismo, que é uma corrente filosófica anterior a Sócrates, referência a Zenão de Sítio, a justiça se confunde com justeza a um modelo cósmico. Justo é tudo aquilo que se ajusta ao cosmo. Percebam, justo nessa visão cosmológica é aquilo que parece com a divindade cosmológica harmônica. Justo é aquilo que espelha a harmonia das coisas da vida que são criadas por uma ordem divina. Sócrates avança. Para Sócrates, a justiça não reside apenas na observância das leis convencionais. É isso, o conceito de justiça de Sócrates é maravilhoso. Sócrates fala, a justiça não é apenas o respeito a leis convencionais, as leis criadas pelos seres humanos, embora também envolva. A justiça também envolve o respeito às leis naturais e divinas que regem a vida dos seres humanos. Perceba que há, portanto, uma incorporação das leis convencionais, mas Sócrates não deixa de lado essa ideia de que o justo corresponde também à adequação de uma determinada conduta, um determinado comportamento às leis divinas que regem a vida, a cosmologia. Platão foi discípulo de Sócrates. O que diz Platão? Platão inaugura uma visão que depois vai ser muito bem desenvolvida por Aristóteles. Percebam, Sócrates, isso aqui é importante saber. Sócrates é o pai da filosofia, tem um discípulo, Platão. Platão tem um discípulo, Aristóteles. Essa escadinha é importante saber, e é importante saber o que pensa cada um. Vamos lá. Platão compreende a justiça como uma virtude proeminente. Olha que coisa curiosa. Quando a gente fala em justiça como uma virtude, a gente está falando de justiça como um atributo pessoal. Então você é justo ou injusto, é uma virtude. Então a gente já começa a focar mais num atributo pessoal e menos
na resolução de um problema. Platão inaugura isso, né? Essa ideia de justiça como uma virtude da personalidade. Que tipo de virtude é essa? Uma virtude proeminente ao lado de outras virtudes humanas, como a coragem, o conhecimento. A justiça é responsável por organizar as três potências da alma humana, quais sejam o lado racional, o lado dos impulsos e das necessidades básicas. Então, o ser humano seria regido pelo lado racional, ele raciocina, ele pensa com a lógica, ele tem impulsos, ou seja, os seus instintos, dado que o ser humano é um animal, como qualquer outro nesse aspecto, e também o lado das suas necessidades básicas, e a necessidade de comer, de se reproduzir, etc. Então, a justiça seria uma forma de equilibrar essas potências da alma humana, na visão de Platão. Seria uma virtude pessoal em que há esse equilíbrio. Platão, eu já disse, teve um discípulo. Esse discípulo é ninguém menos que Aristóteles. Aristóteles talvez seja o maior filósofo que a Grécia já presenciou. Aristóteles foi tutor de Alexandre o Grande, da Macedônia, reconhecidamente o maior pensador da época. E Aristóteles inaugura um critério de justiça, uma forma de concepção da justiça, em três grandes aspectos. E aí, preste muita atenção, porque quando a gente pensa em justiça como valor universal da antiguidade clássica, Aristóteles é a grande referência. Vejamos. Para Aristóteles, a justiça é teleológica. O que é teleologia? É uma ação voltada à análise das suas consequências. Então, para Aristóteles, a justiça tem por objetivo promover a boa vida, que seria algo próximo da felicidade. Então, a justiça faz do ser humano um ser humano capaz de alcançar a boa vida. E a boa vida aqui não é a boa vida no sentido de ter prazeres mil, de dormir o dia inteiro, de não fazer nada. Não é isso. A boa vida para Aristóteles é a vida equilibrada. É a vida para a qual você é predestinado. Então, você nasceu predestinado para uma qualidade específica. Você tem que ser feliz exercendo essa qualidade e desenvolvendo no maior nível possível essa sua qualidade específica. E isso é um grande critério de justiça, porque a justiça é teleológica. Ela tem por objetivo promover a boa vida, que é a felicidade, que é a realização dos fins a que você nasceu predestinado. Por isso que Aristóteles dizia que o melhor escravo, ou melhor, uma pessoa nasce para ser escrava, a pessoa é escrava porque nasceu para ser escravo, segundo Aristóteles. E o seu dever como um homem justo é ser o melhor escravo possível. Essa era a concepção de Aristóteles. Uma concepção claramente ultrapassada, né? E até assustadora nos dias atuais. Vamos lá. Além de teleológica, Aristóteles concebe a justiça como algo honorífico. Aqui está a introjeção de Platão. O mentor de Aristóteles havia dito que a justiça é uma virtude da alma humana. Aristóteles aprofunda isso e diz: a justiça é honorífica. A justiça é uma virtude que se adquire, uma característica pessoal. Então, além de ser teleológica, ou seja, orientada para um fim, que é a boa vida, que é a felicidade, que é reproduzir aquilo para o qual você foi predestinado, ela é um atributo pessoal. Mas Aristóteles vai além. Ele diferencia algumas espécies de justiça que são diversas dessa virtude adquirida. E percebam que virtude adquirida significa virtude que pode ser aprendida. Então, para Aristóteles, a justiça é uma característica que as pessoas têm que aprender. Ninguém nasce justo. É preciso se desenvolver como uma pessoa justa. E ele faz essa descrição, essa divisão da justiça em algumas subcategorias. Quais são essas categorias? Quais são as espécies de justiça? Primeiro, a justiça geral ou total. O que é a justiça geral ou total? É a soma de todas as virtudes de um ser humano, o respeito às leis morais e às leis do Estado. Isso lembra alguém? Lembra Sócrates, que Aristóteles conheceu através de Platão. Então temos a justiça geral ou total é a soma de todas as virtudes, o que compreende o respeito às leis convencionais criadas pelo Estado e também
pelas leis morais, que são as leis divinas. Mas mais do que isso, existe também uma justiça, ao lado da justiça total ou geral, uma justiça particular ou parcial. Essa justiça particular ou parcial é uma expressão que deriva da igualdade ou da isonomia. Então, a justiça parcial ou particular não é um atributo pessoal, não é a soma de atributos pessoais de alguém. É algo que deriva da igualdade na resolução de determinados casos concretos, conflitos concretos. Como assim? Vamos lá. Essa justiça particular ou parcial se divide em justiça distributiva, que é a justa medida, que consiste em tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente, e a justiça corretiva ou comutativa, que tem uma aplicação direta na resolução de conflitos. Qual a diferença? Quando a gente pensa em justiça distributiva, a gente está pensando no seguinte: como a sociedade deve organizar a distribuição de riquezas e de posições sociais? Justiça distributiva é isso. Como a regra é justa? Né? Como a gente vai analisar, por exemplo, o acesso à universidade, hoje em dia. Esse acesso é justo? Compreendemos ao longo do tempo que não, e por isso foram criadas ações afirmativas. Então veja que a justiça distributiva no Brasil gerou as ações afirmativas para criar uma forma de acesso mais igual às pessoas, mais igualitário. Essa é uma forma de concretização da justiça distributiva, da forma de divisão do acesso a bens, a serviços, inclusive serviços públicos, às pessoas. Então, por exemplo, você hoje pode ser candidato a qualquer cargo político. Isso tem a ver com justiça distributiva, porque a legislação permite que você ascenda a uma função política, certo? Isso é muito importante. Então, perceba, a justiça distributiva é a justa medida. E para Aristóteles, a gente teria que tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente. Hoje, a gente usa essa expressão, que foi popularizada por Rui Barbosa, como um elemento de justificação das políticas afirmativas. Mas não foi essa a intenção de Aristóteles no início. Quando Aristóteles disse que devemos tratar os iguais igualmente e os desiguais igualmente, ele não está querendo aqui promover mais justiça, mais equidade, mais igualdade. Ele está dizendo o seguinte: aquele que nasceu para uma função específica tem que ter as benesses, os ônus e bônus daquela função específica. Se você nasceu para ser um bom comerciante, você tem direito a algumas coisas. Se você nasceu para ser escravo, você não vai ter alguns direitos, né, que o comerciante vai ter. Então perceba que esse é um critério, na verdade, de manutenção de desigualdades e não de superação, né, de promoção de mais igualdade. Porque não havia na Grécia Antiga essa ideia de solidariedade que surgiu muito mais depois com o cristianismo. Então a gente precisa atentar a isso. Essa justiça distributiva de Aristóteles não é uma justiça igualitária e democrática no sentido atual, muito menos uma justiça solidária. Não era essa a ideia. Além disso, temos a justiça corretiva ou comutativa, que tem lugar na solução de conflitos. Ela tem por objetivo restaurar o equilíbrio. Quando alguém, por exemplo, viola um contrato, uma avença, uma autoridade estatal tem que decidir quem é que tem direito. E aí é necessário restaurar o status quo. Essa é a justiça corretiva ou comutativa. Aristóteles, porém, ele deixa claro que muitas vezes o Estado pode não prever uma resposta formal a um determinado conflito. Ele diz, muitas vezes as leis do Estado não resolvem todos os problemas. Veja, Aristóteles já havia adiantado isso. E daí ele cria a ideia de equidade. A equidade é um conceito criado e desenvolvido por Aristóteles que afirma o seguinte: a equidade é a justiça do caso concreto. Em caso de lacunas, quando a lei estatal não puder resolver uma determinada situação, um determinado conflito, é necessário socorrer a uma integração. E assim, o aplicador do direito, aquele que tem que resolver, o julgador, faz uma justiça do caso concreto, imaginando a melhor solução como se ele fosse um legislador, dizia Aristóteles. Então, o aplicador, a pessoa que soluciona o problema, o juiz, diante de um caso desprovido de uma lei estatal que regule esse caso, o aplicador, o juiz, tem que pensar, se eu fosse legislador, qual foi a intenção que o legislador quis? O que faria o bom legislador? E aí ele aplica a justiça do caso concreto, uma hipótese de lacuna, faz essa integração por meio da equidade. Isso Aristóteles já dizia na Grécia Antiga. Vamos além.
a Roma invade a Grécia, o Império Romano, e aí temos uma mudança na forma de concepção do direito. Na Roma Antiga, embora haja muitas proximidades, né? Na Roma Antiga existia uma concepção de jurisprudência como uma aplicação prudencial do direito. A palavra jurisprudência surge na Roma Antiga, significa aplicação prudencial do direito. O que é prudência? É também um atributo humano de retidão e equilíbrio. Então, a aplicação prudencial do direito, que era a jurisprudência, significa solucionar os conflitos sociais de forma equilibrada, com retidão. Na Roma Antiga, o direito é um diretivo para a ação. É um fenômeno de natureza sagrada, né? Então, na Roma Antiga, o direito ainda é sagrado, e a justiça, portanto, ainda é sagrada, consistente no exercício de uma atividade ética, a prudência. A justiça é uma virtude moral do equilíbrio e da ponderação do julgamento. Vejam, toda hora a gente está falando isso. Os gregos influenciaram os romanos e os romanos desenvolvem essa noção um pouco mais sofisticada. O direito é um diretivo para a ação. A justiça é um fenômeno de natureza sagrada. Então, a justiça aqui em Roma assume uma função mais pública, burocrática, com órgãos e cargos específicos para a resolução de conflitos. Lembrem que, posteriormente, surgirá o Corpus Iuris Civilis e o digesto, a consolidação das leis de Roma. Teremos uma espécie de um código civil e processual romano. Então, lembrem disso, que Roma começa a se tornar mais complexa, começa a tornar o direito mais complexo comparativamente à Grécia Antiga. E aí a justiça se sobressai não como uma virtude necessariamente, mas como uma característica de quem aplica o direito, né? De quem julga o caso. Aquela pessoa que consegue julgar com retidão e com equilíbrio, né? Ponderação no julgamento. Não é uma virtude moral qualquer, mas é uma ponderação para fins de julgamento. No item 1.2, nós vamos falar sobre o sentido estrito de justiça como um valor jurídico-político, ou seja, como uma construção social. Essa é a ideia de justiça no conceito jurídico-político, é uma justiça como uma construção social. Mas, antes de fazermos isso, vamos fazer aqui um pequeno intervalo, terminar esse nosso primeiro bloco. Até daqui a pouquinho. Estamos de volta agora para falar sobre o nosso tópico 1.2, que é o sentido estrito de justiça como valor jurídico-político. Aqui a gente tem uma ideia de justiça como uma construção social, não necessariamente como algo sagrado. Na verdade, a gente afasta isso do direito como algo racional, sagrado, inato, né? Embora que se conserve a racionalidade, a justiça aqui tem um aspecto positivo, no sentido de que é objeto do consenso, objeto da política, objeto de escolhas sociais, objeto de uma cultura que produz a legislação, que produz as formas de atuação dos seus juízes através da jurisprudência. Então, vamos aprofundar isso aqui agora. São muitos autores que trabalham nessa linha, muitos. Na verdade, hoje em dia, essa é a ideia de direito que prevalece. Muitas vezes a gente, inclusive, pensa ser positivista é uma característica ruim. Não. Quase todo mundo é positivista hoje. É porque as pessoas confundem o positivismo com o positivismo legalista, estrito, textual, da escola da exegese. Não é bem assim. O positivismo tem como premissa maior a ideia de que o direito é produto de uma cultura. E nesse aspecto, quase todos concordamos que direito de fato é uma construção humana. Pode não ser objeto de um consenso, às vezes é imposto, mas é uma criação humana. E por isso é algo positivo, não necessariamente algo que é iluminado pela razão e também não é algo que deriva de Deus, né? Pelo menos o direito do dia a dia, não o direito canônico, para quem acredita em uma religião específica, né? Notadamente a religião cristã, que tem uma construção mais, digamos assim, detalhada, né, com o direito canônico. Vejamos. Kelsen é uma grande referência aqui, lógico. Kelsen, e aqui está no quadro,
ele compreendia que não há um critério único de justiça. Então, o Kelsen dizia, não existe uma justiça única, né? Justiça está ligada à noção de felicidade, que varia de tempo em tempo. É algo que se revela bastante variável nas pessoas e no tempo. Kelsen diz, o direito é norma, o que importa é o direito. E aí é interessante, porque Kelsen tem a gente vai falar de forma mais aprofundada sobre Kelsen posteriormente, mas Kelsen tem uma preocupação de aproximar o direito das ciências exatas, ou das ciências biológicas, das ciências que trabalham mais com o método dedutivo. Então, Kelsen tem essa preocupação de criar um direito como uma ciência formal. E por isso ele não se interessa muito pelos critérios de justiça. Ele se interessa mais em criar conceitos e categorias analíticas que expliquem o fenômeno do direito. E aí, Kelsen diz, direito é igual a norma. O que precisamos estudar, diz Kelsen, é a estrutura da norma, como é a dinâmica da sua aplicação, qual é o seu fundamento. Por isso, ele não se preocupa tanto com a ideia de justiça. John Rawls é um outro autor muito mais atual, que tem uma inspiração britânica, John Rawls, na formação jurídica britânica, e notadamente nas tradições contratualistas, das quais a gente vai falar mais tarde. O que é John Rawls? O que criou John Rawls? John Rawls é uma pessoa muito importante para a nossa cultura, é um filósofo do século XX, e John Rawls é um neocontratualista. Contratualistas são aqueles autores que buscam justificar a origem do Estado e do direito por meio de um pacto social. Os contratualistas mais famosos são, com certeza, Hobbes, Rousseau e Locke. Então eles tentaram criar a ideia de que o Estado deve existir em razão de um contrato social, portanto o direito deve existir em razão de um contrato social, que tem por um objetivo específico, porque no estado de natureza o ser humano é imperfeito. E por isso ele precisa se organizar e renunciar a algumas liberdades. Então essa ideia de contratualista, a ideia do direito como um pacto. Isso, com o passar do tempo, foi sendo muito criticado, porque não é um pacto específico. Você nasce no mundo, você não pode se isolar. Porque a ideia de contrato pressupõe a liberdade de não contratar. Mas você não tem essa liberdade. Você nasce num país, você já está sujeito a esse direito. Então essa ideia de contrato é um tanto quanto fictícia. Notadamente porque os estados se formam muitas vezes através de guerras, de conquistas, e não de ajustes bilaterais. Vamos lá. Então John Rawls ressuscita essa ideia de contratualismo, mas como um exercício meramente hipotético. John Rawls ressuscita como uma hipótese, como uma forma de pensar. Ele desenvolve uma linha chamada liberalismo igualitário, que vai ser seguido depois por Dworkin, é uma grande referência, embora Dworkin complemente bastante a forma de ver o direito de John Rawls. E John Rawls, eu já falei, é um neocontratualista que se importa muito com a ideia de justiça distributiva. O que é justiça distributiva? A gente já falou. É aquela que tem por objetivo saber como uma sociedade vai se organizar de forma justa. Como é que é o acesso das pessoas às posições jurídicas, às posições sociais, acesso aos bens, quem tem direito ao quê? Porque hoje em dia é uma coisa, num país democrático, é muito fácil pensar, olha, eu nasço, eu tenho direito a muita coisa, pelo menos do seu ponto de vista abstrato. Eu tenho direito ao voto, eu tenho direito a me eleger, eu tenho direito à liberdade de expressão, eu posso andar na rua, eu tenho direito a ter um patrimônio. Então, tenho minhas liberdades, embora muitas pessoas não possam desfrutá-las. Mas não é sobre isso que vamos falar. Então é fácil perceber isso, mas você já parou para pensar que antigamente mulheres não votavam, pessoas sem propriedade não votavam, negros não tinham direito à liberdade religiosa? Então perceba, isso tudo tem a ver com justiça distributiva. Como é que você distribui as liberdades entre as pessoas? Isso tem a ver, no final das contas, com a organização de uma sociedade, a organização constitucional. E John Rawls se preocupa muito com essa justiça distributiva e diz o seguinte: o direito, diz John Rawls, é claramente um produto social. Então, a gente está falando do sentido estrito de justiça como valor jurídico positivo. Então, o direito e a justiça, o direito como estrutura e a justiça como valor, mas valor positivado, são construções sociais. E diz John Rawls, para a gente saber se uma coisa é justa ou não, uma regra é justa ou não, a gente tem que se colocar
num juízo hipotético de véu da ignorância. O que é isso? É uma espécie de uma posição original. John Rawls fala algo como o seguinte: imagine que você fosse nascer hoje. Então tá, você e mais 1000 pessoas vão nascer hoje, mas vocês não sabem se vão nascer numa favela, em Higienópolis, em São Paulo, se vão nascer no bairro da Pituba, em Salvador. Vocês não sabem em que bairro vocês vão nascer e que condição social vocês vão nascer. E aí vocês se reúnem para definir quais são as regras do Estado. Percebam, nessa posição original, a gente, por não saber onde vai nascer, em que circunstâncias vamos nascer, diz John Rawls, haveria uma espécie de um consenso no sentido de que o Estado tem que garantir, primeiro, as liberdades políticas, civis e políticas tradicionais, as liberdades negativas, digamos assim, em face do Estado, liberdade de expressão, liberdade de religião, porque basta pensar, um pode nascer numa família cristã, outra pode nascer numa família de Umbanda, outro pode ser do Jaré, pode ser qualquer coisa. Um pode ser muçulmano, enfim, judeu. E todos vão pensar, olha, na posição original você não tem religião, essa posição hipotética. Então você tem que pensar, se eu nascer muçulmano, eu vou querer uma liberdade religiosa. Se eu nascer cristão, eu vou querer uma liberdade religiosa. Se eu nascer ateu, também. Então, nessa ideia dessa posição original, as pessoas entrariam em um concerto de regras mínimas que abrangeria não apenas essas liberdades, mas também algum grau de acesso mínimo aos bens originais, à educação, à saúde, etc. A possibilidade de ascender. Isso não quer dizer que não se concorda com a desigualdade social. Diz John Rawls, a desigualdade social vai ser admitida por essas pessoas. Mas desde que essa desigualdade social justifique um bem comum. Né? A desigualdade social ela deve existir para que a sociedade funcione, trazendo posições, ou melhor, trazendo benefícios a todo mundo. Então uma pessoa pode querer simplesmente ser artista, a outra pode querer ser dono de uma grande empresa com 2.000 empregados. Esse dono de uma grande empresa, muito provavelmente, não necessariamente, vai ser mais rico que a pessoa, o artista. Mas ele promoverá acesso a trabalho para outras pessoas. Então essa desigualdade para John Rawls é justificada. Então essa ideia que John Rawls cria de justiça distributiva é baseada nisso, numa posição original, num véu da ignorância, uma posição hipotética, através de um exercício de pensamento neocontratualista. Ele defende esse liberalismo igualitário, que é a ideia de que a melhor forma de organização social é aquela que assegura as liberdades tradicionais de primeira dimensão, mas também promove a igualdade de acesso a bens ou posições primárias. Outro autor, que é de uma linha também, obviamente, que defende uma concepção do direito como uma construção social, é o Jürgen Habermas, que é um autor alemão. Habermas, ele defende a sua democracia deliberativa ou procedimentalista. Para Habermas, a democracia é a melhor forma de organização social e o procedimento democrático e os direitos fundamentais são elementos co-originários e equiprimordiais. O que significa isso? Isso já caiu no concurso do TJ de Minas Gerais. O que é a equiprimordialidade em Habermas? Habermas diz o seguinte: existem algumas dualidades no direito que, na verdade, têm uma origem igualmente relevante. Nascem ao mesmo tempo e têm a mesma relevância. Por exemplo, a ideia de esfera pública e esfera privada, direito e moral, procedimento e direitos fundamentais. Vou aprofundar um pouco mais aqui. Habermas desenvolve essa ideia de uma democracia deliberativa e procedimentalista. O que é isso? Habermas diz o seguinte: vejam, para a gente saber se algo é justo ou não, se uma sociedade é justa ou não, a gente tem que analisar não apenas o direito que é previsto na Constituição, nas leis, mas também a forma de construção desse direito. Então, se você vai, por exemplo, prever uma disciplina para os direitos dos povos indígenas, você tem que primeiro pensar na forma de criação dessa norma. Você assegurou aos indígenas a possibilidade de participar do processo legislativo? Se não, nós temos um problema sério de procedimento democrático. Então, Habermas acrescenta, conclui,
dizendo o seguinte: um direito justo é aquele que, sob o aspecto procedimental, faz com que o destinatário da norma seja também um autolegislador, em alguma medida, claro, sob viés representativo. Se nós temos, por exemplo, um congresso de 90% de homens, esses homens são capazes de criar leis que digam respeito ao interesse das mulheres? Por exemplo, liberdade reprodutiva, direitos reprodutivos. Esses homens têm capacidade de decidir os rumos dos direitos reprodutivos das mulheres? Esse é o tipo de coisa que Habermas perguntaria. Porque ele se importa muito com a construção do direito, com o procedimento. E diz, o conteúdo e o procedimento são igualmente relevantes, são equiprimordiais e são cooriginários. Ou seja, na sua origem, eles têm a mesma relevância. Então, essa ideia de autolegislação é muito, muito intensa em Habermas. E é daí que extrai essa sua teoria da ação comunicativa, que é uma teoria de uma democracia deliberativa e procedimentalista. Ele se preocupa muito com a forma de construção dos direitos. Perceba que também Habermas concebe a justiça como um valor jurídico positivo, objeto de criação humana. Mas ele acrescenta que essa produção do sentido de justiça depende de um procedimento democrático. Sigamos. Vamos avançar agora para o nosso ponto 2, conceito de direito. Conceito de direito. Vamos lá. Então, falamos sobre justiça como um valor, né? Falamos dos clássicos até alguns autores mais atuais. Vamos falar agora sobre o direito, e aí direito mais como estrutura do que como valor, um aspecto talvez um pouco mais formal, e avançaremos mais na história aqui, nesse ponto. Acho que esse é um ponto que merece uma abordagem histórica. Então, já vimos o direito na Antiguidade Clássica, né? Já fizemos uma análise, porque, na verdade, na Antiguidade Clássica, direito e justiça era a mesma coisa. A justiça era um valor, e o direito era uma forma valorativa de aplicação de uma prudência, né? Um exercício ético. Então, o direito, na Antiguidade, era um exercício da prudência, um exercício ético. E assim, não havia uma diferenciação entre direito e justiça, nem política, nem ética, nem moral na Antiguidade. Mas agora a gente está falando da dogmaticidade na Idade Média. A Idade Média é marcada, inicialmente, pela queda do Império Romano, e depois, posteriormente, com a queda de Constantinopla. Isso aí já vai avançar para a Idade Moderna, né? E com as grandes navegações. Mas na Idade Média, nós temos um direito romano que começa a cair, o Império Romano do Ocidente começa a cair, e caindo esse Império Romano com as invasões, as conquistas, na verdade com uma assimilação bárbara, a gente podia falar aqui algumas horas sobre isso, não vamos falar, o Roma já tinha uma religião oficial, que era uma religião cristã nesse momento. Percebam essa revolução moral, né? O cristão revoluciona e reconquista Roma em seus valores. Nietzsche fala muito sobre isso na genealogia da moral. E aí temos, na Idade Média, um momento histórico riquíssimo, em que o direito assume uma dogmaticidade grande e se incorpora aos ideais cristãos. Vamos lá. Na Idade Média, o direito se confunde com dogma. É aquilo que se aplica sem reflexão. O direito é isso e acabou. Então ele é aplicado sem reflexão. O direito continua com um caráter sagrado. Lembre que na Roma Antiga existia um aspecto de um exercício da ética e da prudência, mas também era sagrado. Na Grécia Antiga, o direito, o justo era algo que correspondia a uma cosmologia sagrada. E aqui na Idade Média nós temos um direito que conserva o seu caráter sagrado. Mas esse caráter sagrado tem uma dimensão outra, que é uma dimensão cristã, transmundana ou transcendente. Por que transcendente? Porque a religião cristã, isso tem, por exemplo, no livro Assim Falou Zaratustra, de Nietzsche, isso tem na Genealogia da Moral, de Nietzsche. A religião cristã, ela tem um quê transmundano, transcendente, que é o seguinte: você precisa se comportar adequadamente nesse mundo atual para você conquistar a sua salvação em um mundo outro, extraterreno. Essa é a ideia
da religião cristã, que vem do zoroastrismo. Então, tem muitos autores que falam sobre isso. Luc Ferry, que foi ministro na França, também fala muito bem sobre isso. Tem um livro dele muito bom, acho que é Em Busca da Felicidade, muito bom. Então, o direito adquire um caráter transcendente, ou seja, é um diretivo de conduta, é uma forma de disciplina da conduta humana, para que as pessoas possam se salvar num mundo posterior, após a sua morte. Então, uma forma de restrição, contenção, para que você se salve posteriormente. Então, há uma coincidência aqui do correto com os valores cristãos, com a doutrina cristã, com o direito canônico. Há uma correspondência aqui. O direito continua com o caráter sagrado, mas agora mais dogmático, é menos... por exemplo, Aristóteles falava em... A gente via ali no Aristóteles na hipótese de haver lacunas, e que a gente podia falar no equidade como uma aplicação da justiça no caso concreto. Isso não é tão dogmático, muito pelo contrário, não é nada dogmático. Na Idade Média, o direito tenta ser mais completo, tenta ser mais rigoroso, mais rígido. Surge aqui, inclusive, uma pretensão de criação de um direito comum para toda a Europa, a partir da leitura do digesto romano, que era uma Roma já cristã, do Império Bizantino, que depois foi invadido por Maomé II e se torna o Império Turco-Otomano posteriormente. Mas antes de se tornar o Império Turco-Otomano, com a queda do Império Romano do Oriente, a gente não está falando do Ocidente, do Oriente, a gente tinha uma pretensão de criar um direito comum para toda a Europa, baseado na interpretação cristã do digesto de Justiniano, uma interpretação cristã das leis romanas, do corpo iuris civilis. Então, na verdade se fala civilis, eu descobri outro dia, estranhíssimo. Vamos lá. Então existe essa ideia. O direito é dogma, mas tem um caráter transcendente. Existe uma pretensão de criação de um jus comune com os glosadores. As pessoas começam a querer pesquisar sobre o direito romano para ver se o direito romano pode responder a tudo. O direito romano pode consolidar uma disciplina comum em toda a Europa. Percebam que isso só é possível porque não havia uma ideia de Estado-nação aí, que vem surgir muito mais na modernidade, né? Então, um direito comum para toda a Europa, um direito cristão para toda a Europa, é uma pretensão que surge na Idade Média, quando ainda era muito fraca a ideia do Estado-nação. O cristianismo é a nova doutrina aqui, e a filosofia grega passa a ser uma matéria escolar. Por quê? Porque vocês já viram Humberto Eco, O Nome da Rosa, o livro, o filme é muito bom, com o Sean Connery, o filme antigo é muito bom. Perceba que a filosofia grega era muito estudada pelos pensadores medievais. A gente está falando de Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino. Por quê? Porque os pensadores gregos e a legislação romana era o que havia de mais desenvolvido, de mais moderno, de mais elevado sobre o aspecto técnico, sobre o aspecto do raciocínio. Os religiosos não iam deixar de analisar isso. Muito pelo contrário, até porque Roma, antes de cair, era cristã. Só que a filosofia grega já não era compatível com o pensamento cristão. A filosofia grega é politeísta. E não tem essa ideia de solidariedade, não tem a ver com renúncia. A filosofia grega fala de honra, não de renúncia. A filosofia grega não é transmundana, não é transcendental. Ela pensa na ação que você tem que fazer para ter a vida boa na polis. O pensamento cristão pensa no que você deve fazer para se salvar no céu, né? Então são coisas diferentes. Por isso que a filosofia grega foi reduzida a uma matéria escolar. A escolástica, daí o nome, escolástica. Então temos essas características aí. Direito igual a dogma, sagrado, mais transcendente. A ideia de criar um direito comum, com base na leitura do digesto romano. Cristianismo é a nova doutrina. A filosofia é a matéria escolar, escolástica. Na era moderna, por sua vez, e aí quando a gente fala da era moderna, a gente já está falando em que momento? Queda do Império Romano do Oriente. Idade medieval, a gente fala da queda do Império Romano do Ocidente, com a invasão primeiro dos hunos, depois, se não me engano, dos visigodos e ostrogodos. Esse é a queda do Império Romano do Ocidente. Mas a do Oriente é bem depois. O Império Romano vai sobreviver ainda do período medieval, o Império Carolíngio, Merovingio, etc. A queda do Império Romano do Oriente, que é em Constantinopla, é uma outra sede do Império Romano,
ocorre com a invasão de Maomé II e com a conquista dos otomanos, que vai virar o Império Turco Otomano, e hoje a Turquia ali em Istambul. Vamos lá. Na Idade Moderna, quando existe essa queda do Império Romano do Oriente, os otomanos eles dominam o Mar Mediterrâneo. E aí começam as grandes navegações, porque os europeus do Ocidente, e aí você tem Portugal, Espanha e tal, eles precisam começar a navegar para encontrar outro caminho para chegar às Índias, né? Então as navegações começam a se desenvolver. Essa é a Idade Moderna. E também nesse momento, o direito ele tem por objetivo criar um Estado-nação, justificar a diferença entre Portugal, Espanha, Inglaterra, Alemanha. A Alemanha vai se unificar depois, a Itália também. Mas o Império Prussiano, enfim, os outros países, a França. Veja, o direito começa a tentar justificar a existência do Estado-nação. E para isso, aqui a gente vê no nosso quadro, começa a haver uma perda do caráter sagrado do direito, principalmente a partir do Renascimento, da reincorporação de valores mais humanistas, mais racionais. O direito passa a ser visto como uma ordenação racional, como algo técnico. E por que isso se desenvolve? Porque as revoluções liberais, a Revolução Gloriosa na Inglaterra, que teve como ideólogo John Locke, em 1689, e posteriormente até a Revolução Francesa, que vai ser a porta de entrada para a era contemporânea, né, que criou 1789, 100 anos depois da Revolução Francesa, que é mais ou menos concomitante com a Revolução da Independência Americana, começa a haver uma preocupação muito mais com liberdades e o direito fica mais técnico e racional. Né? Por quê? Porque nesse momento as pessoas estavam querendo se livrar do Estado absolutista, que era um Estado muito arbitrário. E como é que você se livra do arbítrio dos reis, dos monarcas? Pensando racionalmente. Porque a razão é algo previsível, a matemática, o pensamento científico, a lógica, são coisas previsíveis. Tudo que você faz com base na lógica e na razão, pelo menos faz sentido, ao menos faz sentido. Sob o aspecto formal, faz sentido. Mas a forma de conquista, a forma de expropriação das pessoas era arbitrária. Não fazia sentido, não era lógico, não era justo. E aí o direito, na Idade Moderna, começa a ter um caráter mais racional, sagrado. O direito é técnica, passa a ser mais sistemático, passa a ser mais objetivo. Ele começa a nascer aqui racional, mas ainda justnaturalista. O direito continua a ser dogma aqui, mas um dogma racional, não mais um dogma religioso cristão. O direito é uma generalidade racional. E surge nesse momento o justnaturalismo. Por que não surge direto o justpositivismo? Por um motivo muito simples. Porque as regras que existiam nessa época eram as regras de uma Idade Média que defendiam os monarcas, que justificavam os monarcas, as monarquias absolutistas. E depois, com o crescimento da classe econômica burguesa, de comerciantes, de uma classe produtora de capital, isso aconteceu de forma muito mais rápida na Inglaterra e depois na Europa continental, essas pessoas queriam liberdade. Eu só pensar, eu nasci, comecei a produzir, virei comerciante, comecei a ganhar dinheiro, tenho uma casa, tenho uma fábrica, e o rei vai lá e me expropria, o rei prende meu filho, prende minha esposa, me prende sem devido processo, alto lá. Vamos criar um devido processo aqui. Daí que surgiu o Habeas Corpus Act lá na Inglaterra, o Bill of Rights depois na Inglaterra, para tentar conter o arbítrio. Né? E essas leis não existiam de proteção das pessoas. Essas leis de liberdades liberais, no sentido liberal, liberdade em face do Estado, não existiam. Por isso que essa forma de revolução de pensamento começou de forma racional, justnaturalista, porque não existia uma lei para proteger essas pessoas. Então as pessoas diziam, a minha liberdade deriva da razão, não deriva das leis existentes. Essas leis são injustas. E aí a gente mergulha nos contratualistas, que são os autores que começam a fundamentar o nascimento do Estado. Por que a gente precisa de um Estado? Por que a gente precisa dessas liberdades? O primeiro grande autor que surge é Thomas Hobbes.
Thomas Hobbes surgiu na Inglaterra num período em que a Inglaterra passava por um problema seríssimo, que era uma guerra que havia com a Espanha, que tinha uma armada, uma marinha gigantesca. A Espanha parecia invencível. A Inglaterra entra em briga com a Espanha. E aí Hobbes nasce nessa época, uma época de terror. A Inglaterra ganha. A Inglaterra ganha. E aí se consolida como uma grande nação da Idade Moderna. E aí Hobbes, como ele nasceu nesse período de terror, ele valoriza muito a segurança jurídica. Ele desenvolve a seguinte teoria. A teoria de que o ser humano no estado de natureza, ou seja, sem o estado nacional, a nação organizada, burocrática, o ser humano no estado de natureza, o ser humano na selva, é um ser humano que está sempre em guerra. O Hobbes, que é inglês, ele usa a expressão War of everyone against everyone. A luta de todos contra todos. Ele ainda diz, o homem é lobo do homem. O homem é um perverso, o homem briga. No estado de natureza, ele não presta para nada. Por isso, é necessário que haja um pacto social, um contratualismo. Esse contratualismo faz nascer um monstro bíblico, o Leviatã. O Leviatã é um monstro bíblico que representa o Estado para Hobbes, que é um monstro forte. Forte porque garante a segurança de todo mundo para que não haja esse estado de natureza marcado pela guerra entre as pessoas. E aí, esse Leviatã surge a partir de um pacto, de um contrato social. Um pacto entre homens iguais. Aqui homens é homens mesmo, no sentido de gênero masculino, porque as mulheres não tinham direito nessa época. Que pacto é esse? É um pacto que tem por objeto a submissão dessas pessoas, desses homens, a um soberano, um Estado. E Hobbes inaugura aí uma ideia de uma monarquia absolutista. Aí você fala, pô, Lordelo, mas você estava falando que na Idade Moderna as pessoas estavam querendo combater a monarquia absolutista? Sim, sim. Hobbes foi o precursor disso, porque ele começou a primeira teoria contratualista. Ele é pré-iluminista. Ele é pré-liberal no sentido revolucionário. Na verdade, Hobbes é o pai do liberalismo. Apesar dele justificar uma forma de Estado não democrática, porque ele justifica uma monarquia absolutista, por quê? Porque ele nasceu num ambiente de terror, ele tinha pavor do estado de natureza que ele imaginava. Apesar disso, portanto, dele ser pré-iluminista, ele ainda consagrava alguns valores centrais dos seres humanos em face do Estado, por exemplo, o direito de desobediência civil, Hobbes permitia. Ele dizia que o Estado tinha que ser um Leviatã, mas alto lá, tinha que ter limites. Então ele é o primeiro liberal. Posteriormente, ainda na Inglaterra, surge John Locke, o ideólogo da Revolução Gloriosa, a grande Revolução Inglesa de 1689. John Locke tinha uma visão diferente do estado de natureza. Para ele, o estado de natureza é um ambiente marcado pela ação de leis naturais, as quais se sujeitam os seres humanos em relativa harmonia. Os seres humanos no estado de natureza têm uma certa harmonia, diz Locke, diferentemente de Hobbes. Então, para que fazer um pacto social? E aí diz Locke, por motivo seguinte, isso ele diz no seu livro Segundo Tratado de Governo Civil. O pacto social tem que confirmar esse estado de natureza, essa harmonia, ele fortalece. E ele é centrado na propriedade. Locke diz que o ser humano é proprietário do seu próprio corpo. E por ser proprietário do seu corpo, ele não pode ser retirado de sua liberdade, ele não pode ser aprisionado sem um devido processo legal. E sendo proprietário do seu corpo, ele também é proprietário daquilo que ele conquista, seja através da conquista mesmo, seja de uma conquista legítima, da guerra, seja através do trabalho. Ele justificava, inclusive, a escravidão, Locke, com base nessa ideia de conquista. O ser humano tem direito à propriedade de um outro ser humano, porque havia uma percepção aqui dos escravos como menos humanos, né, digamos assim. Um período terrível em que ele justifica a propriedade do escravo como se fosse uma espécie de um espólio de guerra, como se fosse um direito de propriedade do indivíduo livre. Uma pena. Locke é muito anterior à Revolução Francesa, 100 anos antes. A Inglaterra é um país inacreditável. Ela se antecipou nas conquistas liberais e na Revolução Industrial a todos os demais países. O último grande contratualista é Jean-Jacques Rousseau, que é suíço, apesar do nome. É um iluminista de carteirinha, então ele já é alguém 100 anos depois de Locke.
E Rousseau dizia o seguinte: os homens são iguais, livres e bons. O espírito da sociedade é que os corrompe. Mas a sociedade é necessária. Então, a liberdade do ser humano, dizia Rousseau, indo além, é o que diferencia os homens dos animais. Então ele fazia uma diferença entre homens dos animais e homens aqui também no gênero masculino. Existe um tratado de pedagogia de Rousseau chamado do Emílio. Ele tem um livro chamado Emílio, em que ele fala muito mal das mulheres e enaltece a Roma antiga como ela não dava espaço para as mulheres. Então, não eram pensadores, esses modernos, não eram pensadores muito igualitários, não. Pelo menos não em relação às mulheres, aos indígenas, aos negros. Então, Rousseau era um iluminista e dizia que o estado da natureza, os homens são iguais e bons, mas a sociedade corrompe. E que a liberdade entre humanos e animais é a liberdade. Essa diferença entre humanos e animais é a liberdade. E ele previu o seguinte: o ser humano precisa celebrar 2 pactos. O primeiro é aquele que constitui uma comunidade. O Estado se justifica a partir da construção de 2 pactos. Primeiro, um que constitui uma comunidade. E o segundo pacto é aquele que as pessoas renunciam parte da liberdade em favor de um supremo comando da vontade geral. Essa expressão, entre aspas, é dele. Supremo comando da vontade geral. A vontade geral é uma vontade única para Rousseau. Opondo-se a ela, o indivíduo será considerado um inimigo do Estado. Rousseau não é, portanto, tão liberal assim. Pelo contrário, Rousseau inaugura uma forma de conceber a política de natureza republicana, não liberal. Hobbes e Locke eram liberais. Hobbes e Locke pensavam na igualdade do indivíduo, inclusive contra o Estado. Rousseau não. Rousseau pensava que o contrato social gerava uma comunidade e ninguém podia se opor à vontade geral. Então havia um pensamento muito mais comunitarista, coletivista, de viés republicano, porque os valores eram republicanos. Aliás, o Partido Republicano nos Estados Unidos surge dessa forma de concepção russoniana. Vocês podem estranhar, pô, que estranho. É que na década de 60 do século XX, o Partido Republicano e o Liberal trocam de forma de concepção. É curioso, só fica o nome, mas as formas de concepção são bem diferentes. Lembrem que Abraham Lincoln era republicano. Ele não concebia, ele era contra a escravidão, era republicano. Então percebam que na origem dos partidos norte-americanos, os liberais apoiavam a escravidão e os republicanos eram contra. Lordelo, por quê? Porque eu já disse, os liberais têm como referência Locke, Hobbes, a ideia de que o ser humano pode conquistar um outro ser humano e torná-lo propriedade. Então existiam seres mais livres do que os outros. No pensamento de Rousseau, não. Rousseau concebe a coletividade como algo coeso, único, uma vontade geral, nela incorporados os escravos. Então os republicanos inicialmente não compreendiam isso. Rousseau é o pai da esquerda, não é Marx, não é Lenin. O pai da esquerda é Rousseau, porque ele é um dos primeiros a inaugurar uma ideia de pensamento coletivista geral, em que as pessoas têm que renunciar em favor de uma suprema vontade geral, não podem se opor a ela. Então o pensamento dele não é tão liberal assim, pelo contrário, é mais republicano. E há aqui uma semelhança muito grande com o pensamento que vem a se desenvolver, o pensamento de esquerda, certo? Então por isso que os republicanos russonianos conseguem ser contra a escravidão, porque eles são coletivistas. Os liberais não. Pessoal, vamos fazer um outro intervalo, porque chegamos ao final do nosso segundo bloco e em seguida continuamos com mais sobre as noções gerais de direito e formação humanística, especificamente filosofia do direito. Até breve. Estamos de volta com mais um bloco. Vamos dar seguimento às nossas aulas sobre filosofia do direito. Já falamos de Rousseau, dos contratualistas modernos, Thomas Hobbes, Locke e Rousseau. Estamos no ponto 2.2.2, Immanuel Kant. O que é Immanuel Kant? Ele é um autor moderno também. Ele é o pai da escola racional do direito. Kant foi um dos primeiros autores a pensar a estrutura do dever ser, a estrutura da norma moral e jurídica, que para eles têm a mesma estrutura. Embora direito seja diferente de moral, eles têm uma estrutura bem parecida, que é a estrutura do dever ser.
Kant é um filósofo das três críticas. Ele escreveu a Crítica da Razão Pura, em que ele discorre sobre as formas de raciocínio analítico humano, a diferença entre os objetos de conhecimento. Então, a Crítica da Razão Pura está mais ligada ao conhecimento científico, das ciências exatas. Ele escreveu depois a Crítica da Razão Prática, que ele lida mais com o direito e a moral, 1788. E ele escreveu também a Crítica da Faculdade do Juízo, em que ele trata sobre o juízo opinativo, do belo, do sublime, do feio, etc. Então ele é o filósofo dessas três críticas. É algo curioso, porque Aristóteles segue uma tríade também. Aristóteles escreve um livro chamado Metafísica, em que ele trata dos limites do conhecimento humano, sobre categorias analíticas do conhecimento geral, principalmente o conhecimento, inclusive, científico, pré-científico. Aristóteles depois escreve Ética a Nicômaco, que é um livro sobre ética e moral, e Aristóteles também tem livros sobre retórica e arte também. Então Aristóteles também tem essa tríade. Na verdade, ele é o pai dessa tríade entre a razão pura, a razão prática, e a arte, ou a avaliação, o juízo pessoal do que é belo, do que é feio, do que é sublime. Vamos lá. O que é razão pura para Kant? Primeira crítica, portanto, vamos falar sobre a crítica da razão pura. Nessa crítica da razão pura, Kant, a primeira coisa que ele faz é ser um mediador entre as correntes racionalistas e empiristas. Os racionalistas, que são os filósofos da Europa continental, os franceses principalmente, os racionalistas entendiam que a fonte do conhecimento é o saber lógico e universalmente válido. Ou seja, o conhecimento independe, dispensa, prescinde da experiência. O conhecimento depende da lógica, da razão. São os filósofos da Europa continental, os germânicos, os franceses, os italianos, os portugueses, os espanhóis, etc. Esses são os racionalistas. Por outro lado, temos, entre os filósofos ingleses, sobretudo, uma corrente empirista. O empirismo compreende que todo saber deriva da experiência. São mais pragmáticos. Por isso que os ingleses desenvolveram a indústria na frente de todo mundo. Eles estavam menos ocupados com a razão abstrata e mais focados em construir coisas. Então, para o empirismo, todo saber deriva da experiência. Kant desenvolve um meio termo, que é o apriorismo. O que é o apriorismo? Ele diz que o espírito, ou seja, o conhecimento humano, é dotado de alguns elementos que são a priorísticos, que são racionais, de natureza apenas formal, semelhante a recipientes, onde a experiência deposita conteúdos. Então o ser humano nasce com algumas concepções, existe um aspecto inato da razão, que é pré-humana, que isso não varia com o tempo, que independe da experiência, mas que permite que a experiência deposite os seus conteúdos. Vamos além. Na razão prática, a isso nos interessa muito mais, na crítica da razão prática, Kant faz uma diferença entre direito e moral. Essa é a primeira coisa que ele faz. Ele diz que o direito é algo coletivo. A moral é individual. Além disso, Kant diz que as normas do direito, se violadas, as normas jurídicas, geram uma coerção estatal. Uma coerção unificada, concentrada. Já a violação da norma moral se gera uma coerção difusa. Então não há um Estado tutelando a moral, mas é o Estado tutelando o direito. Então o direito é coletivo e gera uma coerção. É obrigatório. A moral é individual e não tem essa coerção. Ainda na crítica da razão prática, Kant rejeita o utilitarismo inglês. Uma corrente desenvolvida por Jeremy Bentham e Stuart Mill. O utilitarismo entende que uma conduta ela é justa ou injusta com base nos seus resultados. O utilitarismo pode justificar, por exemplo, que uma pessoa torture a outra, se for para salvar a humanidade de uma bomba atômica, por exemplo. Então, vai ser justo ou não torturar com base, segundo o pensamento utilitarista, com base nas consequências. Kant rejeita isso. Ele diz tortura é tortura e não pode ser feito em lugar nenhum. Ao rejeitar o utilitarismo, entende Kant que o fato de uma coisa proporcionar prazer para alguém, ou seja, o fato de uma coisa trazer mais felicidade, não é suficiente para ser considerado justo.
E aí ele desenvolve a ideia de um imperativo categórico. As normas devem ser obedecidas em razão de um imperativo categórico, porque elas são imperativas para toda e qualquer pessoa. Não há um espaço de desobediência das normas jurídicas. Elas devem ser obedecidas porque são categóricas, porque são imperativos, melhor dizendo. Elas devem ser obedecidas porque existe uma exigibilidade inata a elas, independentemente das suas consequências. Independentemente das suas consequências. Continuando nosso passeio histórico, chegamos aqui, nosso item 2.3, na positivação do direito no século XIX. Que momento histórico é esse? É um momento já contemporâneo, pós-Revolução Francesa. Lembre que a era contemporânea ela surge a partir da Revolução Francesa e da Revolução Americana, que são quase concomitantes. A americana é anterior. A Declaração Universal Francesa ela é posterior à Declaração do Bom Povo da Virgínia dos Estados Unidos. Então, temos um momento aqui que o direito, no final do século XIX, começa a se tornar positivo, principalmente na Europa continental. O que é isso? O direito é igual à norma posta. E aqui nós temos o juspositivismo. O que é isso? Bom, a gente viu que os liberais começaram a criar uma doutrina justnaturalista para superar o arbítrio das monarquias absolutistas. A gente já viu isso. Mas uma vez que você ganha das monarquias absolutistas e cria a sua própria lei, você não vai mais defender o justnaturalismo. Você vai defender o justpositivismo, o direito, a validade da norma que você criou, da norma posta. É por isso que Nietzsche diz que todo revolucionário é um fariseu. Todo mundo que é revolucionário depois se transforma em conservador porque quer conservar suas conquistas, que é a legislação. Então, qual a diferença entre justnaturalismo e justpositivismo? Justnaturalismo. O direito natural é um direito atemporal. Valores, princípios e normas universais e imutáveis, válidas em todo lugar e momento. Justpositivismo. O direito é um objeto cultural. O objeto do direito é a norma. Sistema fechado, coerente e completo. Qual foi o auge do justpositivismo? O Código Civil de Napoleão. O Código Civil de Napoleão surgiu quando Napoleão, que foi o sucessor do absolutismo francês, ele criou essa disciplina, um código extenso, muito extenso, com o objetivo de limitar o poder dos juízes e limitar os antecedentes, o Estado monárquico que o antecedeu, de limitar o seu poder, né? De limitar esse arbítrio do Estado de coisas que lhe antecedeu. Veja que isso não quer dizer que não havia arbítrio, muito pelo contrário, no período napoleônico. Mas o antigo regime francês era o grande inimigo de Napoleão, e Napoleão também não confiava nos juízes, porque os juízes eles eram ligados ao antigo regime. Quem fala muito bem sobre isso é o John Merriman. Os franceses viam no Código Civil uma segurança jurídica porque o juiz tinha que ser apenas o boca da lei, porque os juízes eram muito ligados ao antigo regime, os juízos eram hereditários na França do antigo regime. Então Napoleão quis limitar esses juízes, também criar uma separação rígida de poderes através de um código de civil. Tá? Esse é o auge do justpositivismo. Quais são as fases de cada um? Isso aqui é muito importante. Isso cai em concurso. Justnaturalismo. Primeiro, Antiguidade Clássica, a gente já viu, justnaturalismo cosmológico. Depois, na Idade Média. Na Idade Média surge um justnaturalismo, a ideia de que o direito deriva do dogma cristão. Depois, na modernidade, para vencer os estados absolutistas, as monarquias, houve, a partir das revoluções liberais, uma ideia de um justnaturalismo racional. Quando esses liberais vencem, eles positivam suas conquistas e iniciam o período justpositivista, que começa com a escola da exegese, né, o expoente maior é o Código Civil de Napoleão. Depois, a jurisprudência dos conceitos de Hering, Savigny e Pusta. Depois, a jurisprudência dos interesses de Philipp Heck. Depois, mais modernamente, o normativismo de Hans Kelsen. E aí depois vem o pós-positivismo. A escola da exegese tem um método de interpretação exclusivamente literal. A jurisprudência dos conceitos de Hering, Savigny e Pusta defende o papel dos filósofos, ou melhor, o papel dos doutrinadores, dos conceitos analíticos, dos glosadores que analisavam
os conceitos romanos, por exemplo, não os conceitos romanos, que o direito romano não era conceitual. A legislação romana era analisada pelos glosadores e que desenvolveu conceitos. Por exemplo, a diferença entre posse e propriedade, qual é? Quem é que fala sobre isso? Hierem, Savigny. Então, a jurisprudência dos conceitos é uma segunda fase do juspositivismo que começa a se tornar mais analítico, ou seja, além da lei, além de legalista, ele também valoriza alguns conceitos doutrinários a partir de uma análise do digesto romano. E a escola histórica de Savigny, a ideia do que o direito tem que analisar, o direito tem que espelhar o direito romano, interpretado através de conceitos dos juristas que representam o espírito do povo. Essa é a ideia da escola histórica. Depois, a terceira fase do juspositivismo é a jurisprudência dos interesses, de Philip Heck, que acrescenta à jurisprudência dos conceitos alguns outros métodos interpretativos, certo? Notadamente, a forma de interpretação teleológica. A forma de interpretação teleológica. Por fim, o normativismo de Kelsen, que a gente vai falar de forma mais aprofundada posteriormente. Vamos lá. Vamos fazer essa diferenciação entre jurisprudência dos conceitos, jurisprudência dos interesses e também a jurisprudência dos valores, que eu não citei anteriormente, porque ela é pós-positivista. Isso é muito importante. A gente viu aqui no quadro anterior que a jurisprudência dos conceitos é a segunda fase do juspositivismo. Jurisprudência dos conceitos. Tem Hierem, Savigny e Puxta como referência. A jurisprudência dos conceitos tem uma visão exegética e dogmática e também tem como referência a escola histórica, que tenta interpretar o direito romano através de um espírito do povo, que valoriza muito a doutrina, os doutrinadores. A jurisprudência dos interesses ela é desenvolvida por Philip Heck, que acrescenta o método de interpretação teleológica aos métodos sistemático, exegético, enfim, os outros métodos utilizados por Savigny, Hierem e Puxta. Os outros métodos, os métodos que Savigny consolidou, o método, por exemplo, histórico, o método sistemático, o método gramatical, já existiam. Philip Heck é quem acrescenta o método teleológico. A jurisprudência dos valores, por fim, é algo que vem depois de Kelsen. Robert Alex, Ronald Dworkin, que são duas referências. A jurisprudência dos valores é o período pós-positivista. É o período pós-Segunda Guerra Mundial. O que pensam Hierem? O que pensa Savigny? Vamos aprofundar um pouquinho aqui. Hierem, ele tem um livro chamado A Luta pelo Direito, um livrinho bem curtinho, legal, e diz que o objetivo do direito é a paz. Hierem faz parte da jurisprudência dos conceitos, como a gente já falou, e ele é um dos autores que define as bases da teoria do direito. Ele tem uma preocupação com uma dogmática conceitual, por exemplo, a diferença entre posse e propriedade. Uma segunda escola, ainda dentro da jurisprudência dos conceitos, é a de Savigny, a escola histórica do direito, em que Savigny, embora ele seja um legalista, ele começa a repudiar a codificação. Isso é muito interessante. Savigny, ele não gosta da ideia de código, ele gosta de lei, mas não de código. Por quê? Ele acha que o direito é uma ciência que tem origem na consciência ou no espírito comum do povo. Então, o jurista tem um papel muito interessante. Os pandectas, que são os glosadores, que vão olhar o direito romano, eles são os verdadeiros autorizados a interpretar o direito romano, a criar os conceitos, a criar uma dogmática jurídica à luz do espírito do povo. Então, o direito não podia surgir para Savigny do nada, através de um código. Porque o legislador cria um código, ele cria o direito do nada. Muda tudo de vez. Savigny era contra. Ele achava que o direito tinha que mudar lentamente, através de muito estudo, com valorização dos doutrinadores. E não o legislador criar do nada algo totalmente novo. Mais modernamente, Hans Kelsen tenta desenvolver uma teoria pura do direito, afastada da moral e da ideologia política. Kelsen entende que o direito tem por objeto a norma jurídica. Kelsen foi um cara que fugiu, inclusive, do nazismo na Segunda Guerra. O direito é norma jurídica, e Kelsen era austríaco. Kelsen tem por objetivo aproximar o direito da cientificidade das ciências naturais. Ele tenta emancipar o direito da ética e da moral. Kelsen tem esse objetivo. Então ele tenta criar uma teoria dogmática, sistemática do direito
que afastasse o direito enquanto estrutura da ética, da moral, da política. É por isso que Kelsen é marcado pela rejeição ao justnaturalismo. Ele acha que o direito é direito posto, regra é regra escrita, posta. Ele também faz uma separação radical entre direito e moral. Ele acha que direito é uma coisa, moral é outra, são totalmente diferentes. O direito é criado por um legislador, a norma jurídica é um dever ser que tem fundamento de validade, uma norma que lhe é superior, então a moral não tem nada disso. Kelsen acha que o direito é uma ordem coativa, a moral não. Então o direito pode ter qualquer conteúdo, porque é uma ordem coativa, independentemente do seu conteúdo. E ele dedica alguma atenção para o estudo da estrutura da norma jurídica. Qual a estrutura da norma jurídica? Kelsen diferencia a estrutura da norma das ciências exatas da estrutura da norma jurídica. Nas ciências exatas, a norma tem por objetivo, as leis da física seguem um padrão do ser. Então é o seguinte, uma árvore, se você jogar uma maçã, ela vai cair, como Isaac Newton recebeu na sua cabeça, porque existe uma gravidade, etc. E isso é observável. A maçã vai cair. Então você não tem como mudar a realidade. As ciências exatas têm leis específicas que são descobertas pelos indivíduos e que são inevitáveis, né? Já a estrutura lógica da norma jurídica é uma estrutura de dever ser. É um nexo de imputação. Então, se o ser humano praticar uma conduta X, deve sofrer essa responsabilização Z, por exemplo. Então, a norma jurídica cria uma consequência jurídica, não apenas observa a realidade. Ele também desenvolve uma ideia de que o fundamento de uma norma jurídica é a sua norma que lhe é superior. Então, o fundamento de um decreto é a lei, o fundamento da lei é a Constituição. Só que a grande pergunta é a seguinte, e qual é o fundamento da Constituição? O que fundamenta a Constituição? Como isso não tem uma resposta tão fácil, Kelsen cria uma espécie de uma ficção. Ele diz o seguinte, que existem dois grandes sentidos de Constituição. Constituição no sentido lógico-jurídico e Constituição no sentido jurídico-positivo. A Constituição, no sentido jurídico-positivo, é a norma escrita, positivada, é a carta constitucional escrita, promulgada ou outorgada. Ou seja, é algo que está no plano do posto. Já o fundamento dela seria uma norma fundamental, a Grundnorm, que está no plano do suposto, que é a Constituição no sentido lógico-jurídico e não jurídico-positivo. Um jeitinho que ele cria. Com o passar do tempo, Kelsen sofreu muitas críticas, né, dentro dessa visão positivista. Uma das críticas é a de Gustav Hadbruch. Né? Esse é o nosso ponto 2.5, a crítica neo-justnaturalista a Kelsen e o positivismo moderado de Norberto Bobbio. O que diz Gustav Hadbruch? Kelsen foi atacado por Hadbruch porque Kelsen ele defende que o direito é uma estrutura vazia, oca. Qualquer conteúdo poderia entrar ali. E muita gente começou a atacar Kelsen dizendo que ele estava fundamentando, legitimando o totalitarismo que tomou conta da Europa no século XX. Segunda Guerra Mundial principalmente. O nazismo, o fascismo. E muita gente dizia, olha, o nazismo surgiu dentro de um ambiente que o Partido Nazista ascendeu na Alemanha como algo dentro das leis. Os juízes nazistas aplicavam as leis, só que as leis eram injustas. E aí? Gustav Hadbruch faz essa crítica. Kelsen, você não pode considerar direito o direito nazista. Norberto Bobbio, ele rebate essa crítica de Gustav Hadbruch e diz o seguinte, gente, valor é diferente de validade. Norberto Bobbio é positivista que defende Kelsen, é um positivista moderado e diz o seguinte, Kelsen, quando ele estava falando sobre a validade da norma, o fundamento de validade da norma superior, ele não estava dizendo que o nazismo tem que ser defendido. Ele estava falando sobre validade da norma, sobre um aspecto formal, sobre um aspecto da estrutura, um aspecto quase que matemático. Agora, o valor, o critério de justiça humano, isso aí não foi objeto de Kelsen. Kelsen não falou de ética, Kelsen não falou de justiça, Kelsen não falou de moral. Ele não legitimou nenhum Estado
totalitário, porque esse não foi o objeto da sua pesquisa, da sua construção teórica. Então essa é a defesa que Bobbio faz. E o que defende Bobbio? Bobbio, ele é o pensador a quem se atribui o desenvolvimento de uma teoria do ordenamento, a ideia de que o direito é um ordenamento dotado das 3 grandes características que um positivista clássico atribui ao direito. O direito é um ordenamento dotado de unidade, coerência e completude. O direito é algo uno, todas as leis têm que ser advindas do Estado, tem que ter uma forma de produção que deriva da Constituição específica, tudo uno. Um sistema é um só, o sistema jurídico é um só, não existe direito fora do Estado. Ele é coerente, ele não pode ser contraditório, uma norma não pode dizer uma coisa, outra norma dizer outra. E ele é completo. O ordenamento jurídico é algo que tem por objetivo resolver qualquer problema. Norberto Bobbio acredita que qualquer problema deve ser resolvido pelo direito. Se não tiver uma norma expressa, pelos modos, pelas formas de integração. Bobbio, ou melhor, Norberto Bobbio, ele diferencia as antinomias solúveis ou aparentes das antinomias insolúveis ou reais. As solúveis ou aparentes são digamos assim, aquelas falhas na legislação que podem ser superadas pelos critérios cronológico, hierárquico ou de especialidade. Uma lei colide com outra lei. Então temos esses 3 critérios aí, a posterior derroga anterior, a de hierarquia superior derroga de hierarquia inferior e a especial afasta a aplicação da geral. Isso se difere das antinomias insolúveis ou reais. Então, Bobbio, ele se preocupa muito com essa ideia de completude do ordenamento e desenvolve, portanto, uma teoria das antinomias e uma teoria das lacunas. Toda vez que o direito não tiver uma solução específica, clara, explícita para um caso concreto, temos uma lacuna. Então, temos a lacuna como um método de, no final das contas, uma solução para essas lacunas são métodos de heterointegração e métodos de autointegração. Diante de uma lacuna, a gente pode recorrer a ordenamentos jurídicos anteriores, leis anteriores, aos costumes. E temos métodos de autointegração, que são métodos em que o ordenamento jurídico se vale de algo que já existe para outra área para solucionar aquela lacuna. Analogia, princípios gerais do direito. Princípios gerais do direito. Sigamos. Vamos agora falar no ponto 3 sobre os demais autores relevantes dentro da filosofia jurídica. Temos alguns autores que também merecem nossa atenção, autores contemporâneos, a maioria deles. Não todos, mas a maioria deles. Um deles é Hart. Hart é um autor inglês, neopositivista, Hart é de Oxford. E ele é um neopositivista porque ele defende a separação entre direito e moral num período em que já havia alguns autores pós-positivistas. Hart é o mentor de Dworkin, que é um autor pós-positivista. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o pós-positivismo. Depois da Segunda Guerra Mundial, com aquela crítica de Gustavo Hardbrook, o direito sofreu muitas mudanças, o neoconstitucionalismo, pós-positivismo, para tentar assegurar um catálogo mínimo de direitos fundamentais que positivados em todos os estados, através de constituições escritas, rígidas, com jurisdição constitucional, controle de constitucionalidade, que permitisse o reconhecimento de uma força normativa da Constituição e etc., para evitar que essas coisas se repetissem, essas arbitrariedades. E mesmo nesse contexto, Hart ainda se diz, olha, eu sou muito positivista, ele diz. Eu sou pós-positivista. Ele critica os pós-positivistas. Como? Ele diz, primeiro, direito não é moral. Direito tem que ser separado da moral. Os pós-positivistas diziam que o direito tinha que se aproximar da moral. Dworkin dizia, por exemplo, que justamente porque o direito alemão não se aproximava da boa moral, é que essas arbitrariedades foram praticadas contra judeus e outras etnias, ciganos, negros, homossexuais, etc. Então o direito tinha que se aproximar da moral. O pós-positivismo tenta fazer uma aproximação entre direito moral, entre justnaturalismo e justpositivismo. Tentar dizer que o direito só é justo, como diz Dworkin, como diz John Rawls, que a gente já viu, se ele tiver algum catálogo mínimo de liberdades
e de mínimo acesso aos bens primários, que é o liberalismo igualitário. Hart vai dizer, não, nada disso. Por que nada disso? Porque o direito não se confunde com moral. O direito é contingencial, o seu conteúdo varia no tempo. E o direito é marcado pela autorreferibilidade. O que é isso? É o seguinte, o que diz se algo é direito, ou seja, é jurídico, é uma norma jurídica ou não, é o próprio direito. Isso é interessante. O que diz, o que vale no direito? É o próprio direito. A Constituição diz que são as leis, o que é uma lei ordinária, o que é uma lei complementar, qual é o papel dos decretos, dos tratados, etc. Então, o direito reconhece assim, diz o que é direito e o que não é direito, formalmente. Então, uma das características do ordenamento jurídico é a autorreferibilidade. Essa regra de conhecimento que estaria na Constituição, notadamente, que diz o que é direito e o que não é direito. E Hart vai além, ele diz, olha, vocês pós-positivistas criticam muito o que Bobbio e Kelsen defendiam, que é a completude do direito. E aí Hart vai dizer, de fato, vocês têm razão, o direito positivo realmente não é completo, ele não tem solução para todos os casos. É por isso, diz Hart, que diante de casos difíceis, os hard cases, os casos sem solução explícita prevista no direito, o juiz deve se socorrer da discricionariedade. Então esse é o pensamento de Hart, que é um pós-positivista. Na verdade é um neopositivista no período pós-positivista, melhor dizendo. O seu discípulo, Dworkin, critica isso. Dworkin diz, alto lá, mestre. O pós-positivismo tem que aproximar o direito da moral. O direito só é justo se ele tiver uma mínima correlação com valores liberais. O direito tem que ter, sim, comprometimento com princípios morais. E é por isso que eu defendo o liberalismo igualitário, diz Dworkin. O direito, Dworkin ainda faz uma diferença. O direito se divide, inclusive, entre regras e princípios. As regras seguem uma lógica do tudo ou nada. Uma regra vale, no caso concreto não vale. E os princípios não. Os princípios podem valer para um determinado caso, mas não em outro caso, e eles não se anulam. Então, o sistema jurídico é carreado de regras e princípios, mas ele tem que ter, e além disso, tem que ter comprometimento com princípios morais. Esses princípios morais podem ser introjetados no direito, principalmente pelos princípios jurídicos, o que marcaria essa reaproximação da moral. Hart e Dworkin trocaram muitas cartas e brigaram muito nesse debate muito interessante. É no período pós-positivista que surge a ideia da lógica do razoável. Um autor que é referência é o Recassensiches. O Recassensiches é um autor pós-positivista e que defende a ideia de que nesse período pós-guerra, pós-segunda guerra, fica clara a insuficiência do direito positivo. A insuficiência da forma de conceber o direito positivista. O Recassensiches diz: as formas de interpretação, de aplicação, de concepção do direito são insuficientes. E Dworkin também é dessa escola, Alex é dessa escola, Recassensiches também é o grande mentor dessa lógica do razoável. Ele pensa, o positivismo é insuficiente, essa lógica tradicional, silogística, formal de aplicação do direito não tem sentido, é muito rasa. O direito se aproxima muito da retórica, da argumentação jurídica, e por isso suas formas de interpretação e aplicação têm que ser mais ricas e tem que levar em consideração parâmetros de razoabilidade. Um exemplo esdrúxulo. Imagine que você entra no vagão de um trem e tem uma placa escrito proibido cachorro, proibido entrar com cachorro. Entra um indivíduo com um tamanduá. O fiscal do trem pode parar? Se tivéssemos num positivismo estrito, eu diria que não. Mas, obviamente, a forma de interpretação das normas jurídicas, do texto, criando norma, tem que ser razoável. Esses métodos mais complexos de interpretação, que derivam de uma realidade mais complexa, surgiram, sobretudo, no período pós-Segunda Guerra Mundial. Um autor de referência é o Theodor Fiever, que é o pai da tópica jurídica. Pessoal, chegamos aqui ao final de mais um bloco.